E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje, a gente vai entrar de cabeça na sala de guerra do Carlo Ancelotti. O sonho do Hexa tá mexendo com todo mundo, né? E a bronca de montar o elenco para buscar essa taça nunca foi tão complexa. Baseado num levantamento super detalhado da ESPN, a gente vai destrinchar quem já tá com passaporte carimbado e quem corre um risco gigante de ficar de fora. E olha só o motivo da nossa pressa. Faltam exatamente 7 dias. 7 dias contados até 18 de maio, quando o Ancelotti vai anunciar a lista oficial dos 26 nomes lá no Rio de Janeiro. O relógio está literalmente correndo contra eles. A pressão é absurda e tem um monte de variável de última hora forçando a comissão técnica a virar noites trabalhando. Bom, vamos para a primeira parte dessa história, o quebra-cabeça do Ancelotti e o pesadelo das lesões. Sabe aquele cenário ideal de só pegar um papel e escolher os melhores? Esquece. O departamento médico atropelou isso sem dó. Logo de cara, a gente tem perdas definitivas que machucam muito a montagem do time. O Éder Militão rompeu o tendão e o Rodrigo tá lá se recuperando do ligamento cruzado. Só aí, o formato da equipe já muda completamente. E ainda tem a galera que tá sob observação intensiva, como o Alisson e o Marquinhos, que exigem bastante cautela. Mas a atenção máxima, sem dúvida, tá no Estevão, do Chelsea. O garoto tá tentando um tratamento conservador que beira o milagre na coxa para conseguir estar pronto a tempo. Tirando essa dor de cabeça médica, a comissão já tem ali uma base sólida de 25 nomes praticamente garantidos. Seguindo em frente, ponto 2, a muralha defensiva. É aqui que a fundação desse time começa. Aqui, o negócio se resume a uma palavra: confiança. O Alisson é aquele titular inquestionável, um status que ele carrega desde a época do Tite, e isso mesmo vindo de um tempo sem jogar lá no Liverpool. Já o Ederson, voando no Fenerbahçe, é aquele reserva de luxo que tem total confiança do treinador. E a terceira vaga? Bom, parece que o Bento, que está jogando lá na Arábia Saudita, está com o pé no avião. Isso acaba empurrando o Hugo Souza, que perdeu um pouco de espaço recentemente, e o John, que teve o azar de sofrer uma lesão grave no Nottingham Forest, para a temida lista de espera. E agora que a gente vê a mente tática do treinador italiano funcionando na prática. Pega o caso do Danilo. O cara faz gol de título de Libertadores jogando como zagueiro lá no Flamengo, mas na seleção ele é visto como lateral. É basicamente levar 2 jogadores ocupando um único assento no voo. Essa polivalência é a chave do negócio. É exatamente essa flexibilidade que deixa o Ancelotti colocar 9 defensores na lista sem inchar demais o grupo. Olhando para o miolo da zaga, o contraste entre quem tem bagagem e a molecada nova é gritante. No avião, as certezas. Marquinhos e Gabriel Magalhães formam aquela dupla de elite, junto com o Bremer, que já provou seu valor em momentos bem tensos. Mas presta atenção no Ibanez. Com a lesão do Militão, ele ganhou muita força, principalmente porque ele consegue quebrar um galho enorme jogando pelas laterais se a situação apertar. Enquanto isso, opções excelentes como Wanderson e Fabrício Bruno, ou até o garoto Vitor Reis, que tem um futuro brilhante pela frente, ficam ali de stand-by. Para eles, a vaga depende basicamente de algum imprevisto médico. Caminhando para o ponto 3, o motor do time. Vamos falar de meio campo. Subindo para o coração da equipe, a gente esbarra nesse número, 9. E por incrível que pareça, não estamos falando de um atacante. São os impressionantes 9 gols do Casemiro pelo Manchester United nessa temporada. É um renascimento absurdo do cara. Aos 34 anos, ele chega voando para o que muito provavelmente vai ser a última Copa dele. E não só como aquele pilar tático que todo mundo já conhece, mas também como o grande favorito para usar a braçadeira de capitão. A dinâmica dessa posição tá fantástica. Além do Casemiro e do Bruno Guimarães, tem o retorno do Fabinho, que foi resgatado para ser aquela sombra, o cão de guarda reserva. Mas o grande coringa dessa história é o Danilo Santos do Botafogo. Ele virou uma opção fortíssima para mudar completamente o jeito da seleção jogar no meio da partida. Outro que está garantido é o Paquetá, que saiu da Inglaterra para o Flamengo de olho em ter mais visibilidade aqui na América do Sul. O reflexo disso tudo? Talentos como Beraldo e Ederson vão ter que ter muita paciência e aguardar na fila. Chegamos ao ponto 4, o arsenal ofensivo. É nessa hora que o Brasil bota medo em qualquer seleção. 19 anos. Essa é a idade exata de 2 fenômenos que estão no centro de toda a discussão e da disputa mais maluca por uma vaga. De um lado tem o Endrick, que garantiu o lugar dele saindo do banco lá no Real Madrid para virar titular absoluto no Lyon e destruiu contra a Croácia recentemente. Do outro, o Estevão. Como a gente já comentou, essa joia rara pode perder a passagem só por causa de um problema muscular cruel. O talento dessa dupla de 19 anos é algo fora de série, mas é a saúde física deles que vai bater o martelo na convocação. E a briga pela mítica camisa 9 tá roteiro de filme.
O Ancelotti tem um favorito muito claro, o João Pedro, do Chelsea. Só que a concorrência não é brincadeira. Ele tá batendo de frente com a fase absurda do Matheus Cunha, lá no Manchester United, e com a explosão do Igor Thiago no Brentford, que só pra colocar em perspectiva, estava disputando a artilharia na Inglaterra de igual para igual com ninguém menos que o Haaland. É muito poder de fogo envolvido. Para resumir logo quem já fez o check-in nesse ataque, Vini Júnior é o nome da companhia, a grande esperança e muito cotado para ser o camisa 10. O Rafinha, depois de uma temporada de almanaque digna de bola de ouro no Barcelona, tem o seu lugar mais do que certo. Nas pontas, Luiz Henrique e Martinelli estão voando. Só que essa geração decolando assim tem um preço alto, porque ela simplesmente empurra veteranos de peso para a lista de espera. O Richarlison, que foi o titular da última Copa, e o Pedro, mesmo cansando de fazer gol, ficam de fora do voo principal. A margem de erro lá no topo é zero. E finalmente, o ponto 5. A dúvida de 1 milhão. O caso Neymar. Com quase todo o elenco já na ponta do lápis, falta encaixar a peça mais polêmica desse quebra-cabeça inteiro. Aos 34 anos, o craque que agora veste a camisa do Santos é a grande interrogação da lista. E tem um detalhe que não dá para ignorar. Ele não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023. É impressionante, porque é o nome que domina os debates, as coletivas de imprensa e divide a opinião do país todo, desde a tática até o emocional. O clima é de pura tensão. E aí que o Ancelotti perde o sono. Como o levantamento da ESPN mostrou, o Neymar teve aqueles lampejos, uns brilhos esporádicos jogando no Brasil esse ano. Só que a comissão técnica está com o pé atrás. Será que esses momentos raros de pura genialidade vão ser o suficiente para convencer um treinador super pragmático a entregar uma vaga para ele na competição mais exigente do planeta? A hesitação lá dentro é gigantesca e muito real. O que deixa a gente com uma pergunta na cabeça e que vai ecoar até o anúncio oficial no dia 18? Gastar uma dessas vagas preciosas com o Neymar é um risco totalmente justificável, daqueles que pode decidir a Copa do Mundo com um toque mágico na bola? Ou seria só um erro de nostalgia de um país que tem dificuldade de desapegar do seu último grande ídolo? A resposta vai ditar a história. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e que chegue logo essa convocação.